Olá, caros investidores! Estamos aqui mais uma vez no canal Professor Felipe Ribeiro, o canal onde você aprende sobre CRIs, CRAs, fundos imobiliários, FDICs e tantas outras dessas siglas difíceis de aprender. Hoje nós vamos falar sobre os 10 pontos mais importantes para você aprender sobre fundos imobiliários. Os 10 pontos que a gente vai falar hoje, tá? Legislação e regulação, o fundo imobiliário em si, quem manda, tipos de FIIs, conflitos de interesses, tipos de ofertas, riscos, como investir, fontes de informação, bibliografia. Então, antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o joinha aqui embaixo, é importante para mim. Valeu? Um abraço! Então, vamos dar início aqui à nossa aula, certo? Então, aqui, legislação e regulação, tá? Quais são as coisas importantes para você saber? Nós temos aqui os fundos imobiliários, eles foram criados em 1993 pela Lei 8668. Nessa lei tem algumas coisas que são importantes a gente entender, mas a principal é que ela foi inspirada nos REITs, que são os Real Estate Investment Trusts. Lá nos Estados Unidos a estrutura é um pouquinho diferente daqui do Brasil, mas o que temos aqui no Brasil são condomínios no qual os cotistas são os proprietários de parcelas iguais, certo? De frações ideais daquele condomínio, e eles são regulados, os fundos imobiliários, pela instrução CVM 472. E aí a gente vai então para o fundo imobiliário em si. Como que funciona hoje, tá? Vamos dizer que não existem fundos imobiliários. Então vai ter um proprietário, certo? E vai ter uma empresa que vai ser locatária. E aí, pelo uso do espaço, a empresa locatária ela paga um valor, prédio, aquela casa, o que seja, tá? E aí, o que acontece? Então, o fundo, ele vem, ele adquire a propriedade do proprietário anterior, né? Então, passa a ser o atual proprietário daquele investimento e paga um valor para esse proprietário. E como que o fundo vai ter dinheiro? Através dos investidores que vão estar investindo neste fundo 11 aqui que eu coloquei, tá? E o que acontece, né? Não é só uma estrutura simples, assim, vamos dizer, né? O que acontece é que a gente tem aqui, então, uma gestora, ela não é um papel obrigatório, mas hoje em dia a maior parte dos fundos imobiliários tem aqui uma gestora, você tem um administrador. Então, como que esses players aqui, esses participantes ganham dinheiro, tá? Através de uma taxa de administração, uma taxa de gestão e pode haver ou não também taxa de performance. Então, lembrando, o fundo comprou aquele investimento imobiliário, o investimento imobiliário vai ter um espaço, tá? E aqui a empresa locatária ela vai então devolver um aluguel para este investimento imobiliário que mês a mês vai estar passando aqui esses valores para o fundo. Investidores vão receber aqui dividendos relativos a esses pagamentos que foram feitos, tá? Quais são os principais pontos, tá? O administrador, ele é como se fosse, entre aspas, tá? Para fazer uma comparação com os empreendimentos imobiliários, é como se fosse um síndico ou o administrador per se daquele imóvel, tá? Então ele vai selecionar quais bens ou direitos, né, creditórios ou recebíveis vão compor o patrimônio do fundo imobiliário, providenciar e deixar toda a documentação relacionada aos imóveis e todos os ativos, tá? E ele distribui esses dividendos aos cotistas, né, que são chamados rendimentos. E ele recebe os valores em nome do fundo imobiliário, como se o fundo imobiliário ele fosse um incapaz e tivesse que ter uma pessoa, fosse um menor de idade, né, tivesse um responsável por ele, certo? E por final, né, custear despesa de publicidade, exceto despesa de propaganda em período de distribuição de cota. Então temos que lembrar, e eu vou deixar bem claro aqui, tá? Fundo imobiliário ele é renda variável. Então, se você está entrando nesse ativo, se prepare, que ele pode subir a cotação, ele pode baixar a cotação, tá? Isso é normal em fundos imobiliários. A distribuição de rendimentos ela é feita semestralmente, é o que está lá na lei. Entretanto, o que a indústria começou a fazer foi, vamos fazer uma distribuição mensal, e aí, desde então, a indústria está fazendo, tem essa prática, perfeito? Hoje, ele é isento de imposto de renda nos proventos para pessoas físicas, mas eu vou detalhar isso no próximo slide, tá? Presta atenção. Ele também não é isento no ganho de capital, ou seja, se você comprar uma cota a 100 e vender ela a 110, você está tendo um ganho de capital de 10.
Este ganho, ele não é isento, perfeito? Ele possibilita, né? Então, um investidor pequeno, uma pessoa que está começando a investir, a ter uma fração de um imóvel grande, isso, né, com pouco recurso já é possível. O administrador, ele é 100% responsável pelo fundo. Embora a maioria dos fundos que a gente veja, o gestor, ele seja o papel principal, entre aspas, né, porque é ele que aparece, ele que faz o relatório gerencial, o responsável final é o administrador, tá? O regulamento é o principal documento deste tipo de investimento. Ou seja, se você quiser entender como que é a mecânica desse tipo de investimento, peça para ver o regulamento. Ele é um fundo fechado, que ele não permite resgate, então a única maneira de você sair desse tipo de investimento é via bolsa. Por isso que é renda variável, você vai ter que encontrar um comprador lá na bolsa. Então um ponto muito importante para os fundos é a liquidez. Quanto de liquidez tem diária naquele fundo? Esse é um ponto essencial para, se você pensa em sair algum dia daquele investimento, você ter como sair daquele investimento. Então a lei 196 de 2005, ele coloca aqui 3 condições que elas têm que ser atendidas cumulativamente para que você possa ter isenção nos rendimentos, perfeito? Então estamos falando aqui de o cotista, ele tem que ter menos de 10% das cotas do fundo. O fundo tem que ter mais de 50 cotistas, tá? E tem que ser negociado em bolsa. E aí agora a gente vai entender quem manda no fundo. Quem é que manda no fundo? Quem é que manda? A Assembleia Geral. Os cotistas. Perfeito? Então qualquer modificação que tem que ser feita no regulamento do fundo, que é aquele documento principal que eu comentei mais cedo, a lei e a regulação, elas exigem percentuais mínimos para determinadas modificações. Tipos de fundos imobiliários, olha que coisa, tem pelo menos 3 tipos hoje, tá? Então a gente vai falar aqui, é o fundo de tijolo, de CRI, e o fundo de fundos, ou Fund of Funds, o pessoal chama de FOF, tá? Então é o acrônimo de Fund of Funds, tá? Então o fundo de tijolo, ele vai basicamente investir em tijolo, seja desenvolvimento ou compra de imóveis já prontos, seja ele de logística, seja um shopping, seja qualquer outro tipo de laje corporativa, enfim, essa é uma macro categoria, e aí dentro dele tem outras categorias, e a gente vai para a segunda categoria, que é o fundo de CRI, tá? Algumas pessoas chamam fundo de papéis, mas como os papéis também podem ser outros fundos, então eu coloco aqui para diferenciar, é um fundo de CRI, tá? O fundo de CRI, ele vai investir em certificado de recebíveis imobiliários, e aqui no meu canal você vai ver um vídeo que explica exatamente o que é um CRI, tá? Desde o começo da estruturação dele até o final, perfeito? Então se você quiser entender como que funciona um CRI, veja esse vídeo aqui no meu canal, tá? E aí, o que eu coloquei aqui para simplificar, né, são os fundos imobiliários de outros fundos imobiliários. Ou seja, o gestor, ele tem que ser um especialista no mercado para poder comprar outros fundos. E aí a gente vai para um ponto que é muito importante ao meu ver, tá? Que é o ponto dos conflitos de interesse. Então veja bem, eu não vou me aprofundar aqui muito nesse tema, tá? O assunto é o seguinte: existem situações nas quais os gestores podem ter interesses diferentes dos seus cotistas. Aqui temos 4 exemplos, dá uma olhada, pausa, vê com calma, tá bom? Vou colocar aqui de novo na tela. Então, leiam com calma, existem mais situações, não irei me aprofundar, leiam com cuidado, tá? E aqui eu explico um pouquinho qual que é a diferenciação entre taxa de administração e taxa de performance, que vocês também podem dar o pause e ler com calma, tá bem explicadinho aqui. E eu já vou para o próximo tema, que são tipos de ofertas. Os tipos de ofertas são 2. A 476, esse tipo de oferta, pode ser mostrada para até 75 investidores e apenas 50 podem comprar. Entretanto, a gente tem aqui um fato muito interessante, tá? Vamos dizer que já existe um fundo e esse fundo ele já tem cotistas, tem, sei lá, 2.000 cotistas. Caso ele entre numa oferta para captar recursos para o seu fundo via instrução CVM 476, todos aqueles cotistas que já estão dentro, eles podem pedir, né, o seu direito de preferência para poder comprar mais o fundo, tá bom? Então é uma coisa muito legal que a CVM esteja permitindo isso, porque é justo, né? Já são cotistas daquele fundo. Não faria sentido deixar eles de fora, tá? E aí, depois que passar essa parte, vamos dizer assim, relativa aos próprios cotistas do fundo,
você vai para uma segunda fase, que é uma oferta pública e efetivamente, embora restrita, apenas 75 investidores podem olhar e 50 investidores poderiam comprar. Aí quando a gente vai para uma distribuição via instrução CVM 400, o que acontece é o seguinte, aí é uma oferta a mercado, todos os investidores podem entrar, sejam eles investidores qualificados, profissionais ou investidor comum, tá? Então essa é a grande diferença. A instrução 476 ela é destinada ao investidor qualificado e profissional, enquanto a instrução CVM 400 ela é destinada a todos os públicos. Riscos. Eu sou uma pessoa chata, tá? Então assim, eu me preocupo com as coisas que estão por detrás dos investimentos. Então a gente vai falar aqui por 6. Não vou nem falar de todos que estão aqui na tela, vou falar só de 6 dos que estão aqui, tá? Então, vamos falar os juros diretamente futuro e a inflação futura, que é a medida entre a NTN-B contra os juros futuro, tá? Impactam na precificação dos seus fundos imobiliários, perfeito? Então aqui, fatores macroeconômicos relevantes, estou falando de 2, tá? Tem outros, dólar também impacta. Índice de inflação, beleza? Vacância. Se você compra um imóvel, é óbvio que se ele estiver vazio, você não vai receber nada. Se você compra um fundo imobiliário e ele tiver grande parte vazio, ou seja, não estiver ocupado, seja através de créditos ou através de imóveis que estejam locados, você não vai receber. É muito importante que vocês entendam, tá? Então, desvalorização de imóveis pode impactar também no seu fundo, seja porque ele se deteriorou, seja porque aquela região não é mais uma região importante na cidade, tá? A regulamentação do setor imobiliário, por incrível que pareça, pode mudar tudo para noite por dia. Estamos no Brasil, lembre-se, estamos no Brasil, tá? Liquidez, ela pode ser reduzida se o fundo for pequeno, tá? Isso eu já falei um pouco, mas falando novamente. E vamos dizer que seja um fundo que aplique em CRIs e um daqueles CRIs deu default, ou seja, deu calote, não pagou. Você pode perder dinheiro com isso também. Talvez você não perca todo aquele valor que você investiu, mas você pode perder uma parte, tá? Então é importante que você tenha ciência disso. Como investir? Tá? É um dos pontos importantes que eu vou passar aqui, mas eu vou falar assim, do jeito que eu penso que as pessoas que estão começando devem fazer, tá? Então você vai abrir uma conta numa corretora, tem dezenas delas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para uma delas, se você tiver interesse, tá? Você vai estudar os ativos com calma, com tranquilidade. Vai transferir o dinheiro para a corretora para você se preparar para você investir. E aí você vai atualizar o estudo do ativo que você vai comprar, tá? Vamos com calma, não temos pressa. Quando você for fazer a compra, eu já vi diversas das pessoas que estão iniciando fazerem um erro, tá? Você tem que comprar a cota que termina em 11, para você não comprar a cota que termina em 12. Porque se você comprar a cota que termina em 12, você está comprando um direito a entrar numa oferta e você vai ter que depois despender o valor inteiro da cota, tá? Então preste atenção, veja o valor correto que você vai colocar no seu home broker, tá? Aí você vai comprar o ativo. Comprou? Próximo passo, acompanhar o ativo, beleza? Essa é a parte mais importante. Fontes de informação. Eu sei, tem dezenas de canal aqui no YouTube falando sobre o tema, mas você que está começando, vamos devagar, tá? Não temos pressa para você sair, vamos dizer assim, fazendo besteira. Então eu estou colocando aqui, esse material, ele basicamente foi todo inspirado no Guia CVM do Investidor, Fundos de Investimento Imobiliário. Se você der o Google nesta frase, você encontra lá o link direto da CVM. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui na descrição também esse link direto para você, dependendo de qual você está usando o celular, dependendo de onde você está utilizando, seja mais fácil fazer um ou outro, tá? Então, esse é um material, vamos dizer assim, isento. Não é um material que eu, Felipe, construí pensando em vender um livro, não é um material que eu, Felipe, pensei em vender um curso, tá? Então é um material isento da CVM, tem um material muito bom também da Ambima, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? E a gente vai para o 10º ponto. Aí sim, hoje existem poucos livros destinados, tá? Eu vou deixar alguns livros, eu sou autor de um deles, tá? Vou deixar os livros aqui embaixo para você poder fazer a escolha melhor do livro que mais lhe agrada,
Perfeito? É isso, 10 pontos importantes para você aprender sobre CRI. Se inscreve no canal, deixa o joinha aqui, que é muito importante pra gente. Valeu, um abraço!